do livro Nosso Lar, tá? Então nós vamos ler o Evangelho agora na primeira parte, e na segunda parte nós já vamos começar com o Nosso Lar, e na terceira parte também, tá? Vamos dar uma esticadinha no nosso estudo do livro Nosso Lar. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas, disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Então, quando Jesus chamava as criancinhas para perto dele, obviamente ali naquele contexto que ele estava vivendo, tinha as criancinhas, e ele falava, não deixe que as criancinhas venham a mim. Só que por trás desse chamamento ele estava querendo mostrar que nós, espíritos ainda pouco evoluídos, espíritos ainda apegados à matéria, atrelados aos vícios que a matéria nos proporciona, ele chamava, ainda chama, obviamente, esses espíritos, de espíritos infantis, porque na realidade nós somos sim espíritos infantis, na régua infinita da evolução. Se nós colocarmos em perspectiva o nível evolutivo do nosso Mestre Jesus, o nosso nível evolutivo, nós estamos bem lá no início, bem próximos do homem primitivo. Então nós ainda estamos na infância espiritual, flertando com a adolescência espiritual, mas nós nem na adolescência chegamos ainda. Isso é para ver o tanto que ainda nós temos que percorrer e o tanto que ainda nós temos que nos esforçar para aprender a lidar com a matéria, para sermos pessoas melhores, para nos moralizarmos. E o Espiritismo, ele é esta ferramenta que vai nos fornecer condições de enfrentar melhor este caminho, tá bom? Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães. Submetia sim as almas à sua tenra e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Essa parte aqui, homens de boa vontade, é de extrema importância. Por quê, pessoal? Porque o Espiritismo ele não faz prosélitos. É necessário que nós tenhamos boa vontade para ir ao Cristo. Que nós tenhamos boa vontade para descer com Cristo da cruz, colocarmos ao nosso lado e caminharmos com Ele em todos os locais que nós frequentarmos, em casa, na rua, no trabalho, nos círculos sociais, em todos os locais onde nós estivermos, o Cristo deve estar ao nosso lado e não na cruz, como eu sempre tenho repetido para vocês. Então é necessário uma cota imensa de boa vontade, porque sem boa vontade nós não vamos sair do lugar. E por o Espiritismo não fazer prosélitos, é necessário que a pessoa se movimente por si só, que ela busque por si só o conhecimento. É o que a gente chama de não violentar consciências, impor a alguém uma crença que muitas vezes não vai ajudar, não vai agregar e não vai trazer iluminação para aquela pessoa naquele momento. Lembrando que cada um de nós temos o nosso momento, assim como quando nós éramos primitivos, nós tínhamos as nossas religiões primitivas que cabiam ao nosso nível evolutivo. Hoje, por termos avançado, nos foi entregue o Espiritismo, essa abençoada doutrina que vem esclarecer-nos mais uma vez o Evangelho de Jesus, que ficou esquecido, que foi materializado pelo homem, que foi colocado à conta de bode expiatório para conseguir riquezas,
para amealhar fortuna aqui na terra. Infelizmente nós tivemos essas deturpações e o Espiritismo veio para renovar. É o que nós chamamos de cristianismo redivivo. Então é importante, pessoal, que nós tenhamos boa vontade. Para quê? Para descer com Cristo da cruz e caminhar com Ele. Tá? E começando principalmente por dentro de casa. O lar, o nosso templo doméstico, é a nossa oficina de trabalho. É ali onde nós aparamos as nossas arestas. É ali onde nós nos transformamos em homens melhores para o mundo. Porque não adianta eu ser uma pessoa boa para o mundo e dentro de casa eu ser um tirano, eu ser uma pessoa que não respeito os meus familiares, uma pessoa que não me importa. Então nós temos que primeiro buscar aparar as nossas arestas dentro do nosso lar. Quando a gente aprender a ser bom no nosso círculo doméstico, aí sim nós vamos estar preparados para começar a ser bom para as pessoas mais próximas. Então eu vejo muitas pessoas falando, qual que é a minha missão? A sua missão é aprender a amar os seus familiares e a respeitá-los. É ali onde se encontra a sua oficina de trabalho, a minha, a sua e a de todos nós. Isso é muito importante, pessoal, porque muita gente às vezes acredita que a missão seja alcançar os outros e esquece daqueles que estão mais próximos de nós. Quando Jesus diz amar o nosso próximo, é o nosso próximo mesmo, é o mais próximo da gente. Quem está mais próximo da gente são os nossos familiares, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura aqui para a gente finalizar este capítulo. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que um homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Então, o que ele está dizendo que chegou o momento do homem parar de seguir a passos vacilantes, de trocar a fé cega pela fé raciocinada, mostrando que agora os seus ensinamentos vão ser trazidos à luz da verdade, mostrando que aos poucos a humanidade vai tendo capacidade de aprender 2000 anos depois com aquilo que ele disse. Quanto tempo ficou obscuros os ensinamentos do mestre, parecia que faltava uma chave, uma forma de decifrar aquele código. E eu sempre disse para vocês, sempre digo para vocês, que a reencarnação é esta chave. Quando nós aplicamos a lei de reencarnação, parece que o Evangelho de Jesus começa a fazer todo o sentido. Porque sem ela, tudo perde sentido. Para que eu vou perdoar o meu irmão? Vou morrer, vai ficar tudo aí. Ele diz, olha, mas perdoa enquanto caminha ao lado dele. Por quê? E depois? Depois morreu, não acabou? Não, é justamente por isso, porque depois tem a continuidade. E aí a gente pode pegar todos os ensinamentos de Jesus e aplicar a lei da reencarnação, e nós vamos ver como eles são profundos, como eles fazem um sentido que antes talvez não faria para nenhum de nós. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Como eu acabei de dizer, aquilo que nós deturpamos hoje vai ser trazido à luz da verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Eu gosto de ler a data, pessoal, por quê? João Evangelista, ele dizia que o Espiritismo despontava no horizonte, isso em 1863, então já se fazem 160 anos, não é isso? 160 anos, me corrijam se eu não estiver enganado. 160 anos. Bom, passados 160 anos, o Espiritismo ainda não tem esse alcance que aparentemente João Evangelista ele nos mostra ali no texto. Por quê, pessoal? A natureza não dá saltos. As coisas não acontecem em 1, 2, 3 gerações. Deus não tem pressa. O Espiritismo é uma doutrina ainda futurista para a grande maioria dos encarnados aqui neste planeta.
A maioria das pessoas, elas ainda não possuem condições, elas não têm a boa vontade de querer vir, de querer aprender, e principalmente condição evolutiva mesmo, de compreender a doutrina espírita. Por isso que é necessário boa vontade aliado à condição espiritual, aliado ao momento daquele espírito em ter a capacidade de absorver o que a doutrina tem ensinado. Obviamente, a doutrina vai caminhando aos poucos. Ela foi transplantada da Europa, da França, e foi trazida ao Brasil. O Espiritismo hoje ele está presente na maioria dos países do mundo, mas ainda não é amplamente difundido. Bom, muito, até porque nós não fazemos prosélitos, nós não fazemos propaganda, mas assim deve ser. Nós precisamos dos homens de boa vontade. O Espiritismo está carente desses homens de boa vontade. Infelizmente, aqui no Brasil, nós, em muitas partes, nós temos convertido o Espiritismo em muleta. Muleta para os nossos problemas, achando que eu indo no centro espírita, eu vou resolver os meus problemas de forma mais fácil. Não deixa de ser uma verdade, mas antes é necessário a contrapartida, e essa contrapartida se encontra dentro de nós, através da reforma íntima. Não adianta vir aqui no centro, passar na cabine, tomar o passe, aprender nas reuniões públicas, participar das reuniões mediúnicas e não aplicar os ensinamentos no seu dia a dia. O espírito, quando ele renasce aqui neste planeta, ele vem com um único propósito: aplicar o que ele aprendeu no plano espiritual aqui na vida física. Aparar as arestas que ele deixou em outras existências aqui na vida física. Então, se nós não trabalharmos em favor de nós mesmos, os espíritos, os médiuns, os doadores de energias, eles vão te ajudar ali naquele instante, mas não vai durar muito tempo. Então é importante que nós façamos a nossa parte. Sem fazer a nossa parte, infelizmente, nós vamos receber ajuda que vai durar pouquíssimo tempo. Quem conhece nos livros do André Luiz, tem uma história que fala de um encarnado que ele recebeu ajuda por 9 vezes. E na 10ª vez, os espíritos falaram que não iriam ajudar ele mais. Por quê? Porque ele ia no centro, eles ajudavam, resolviam o problema dele ali, mais urgente. Saindo do centro, ele voltava para os mesmos vícios mentais, para as mesmas práticas. Chega um ponto que a doença ela se transforma na cura da pessoa. Então a pessoa é necessário que ela passe por aquele turbilhão que vai vir carregado com a doença, que vai vir trazido com a doença, e para que ela possa melhorar, para que ela possa rever conceitos, para que ela possa refletir. Então, a profilaxia do espírito muitas vezes se encontra na doença do corpo. O corpo, ele é o mata-borrão da alma, é a válvula de escape. Então, para que a gente tenha um corpo são, é necessário que primeiro nós tenhamos a mente sã, e a mente faz referência ao espírito. Tá bom? Bom, finalizamos o nosso estudo. O problema da alimentação no nosso lar, nós entendemos como que nas esferas mais próximas ao planeta Terra, a alimentação para os espíritos muitas vezes ainda é necessária de forma análoga à que nós temos no planeta. Lembrando que lá os alimentos são plasmados, pessoal, pela mente dos técnicos que trabalham nessa área dentro das colônias. E lá contou a luta do governador para combater esses vícios que esses espíritos recém-chegados queriam manter na colônia. E como que esses vícios atrapalhavam na própria ascensão da colônia. As colônias, assim como tudo no universo, progridem. Então, se antes a colônia, nosso lar, era uma colônia ainda mais materializada, hoje ela é menos, por conta dessas práticas que foram deixadas de lado, como os vícios da alimentação.
Tá? E hoje nós vamos ler o capítulo 10, No Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Então, lembrando que no final do capítulo, o Lísias contou para o André Luiz que, a partir daquele instante onde foi abandonado aquela comida mais grosseira, para todos os habitantes da colônia, aquela comida mais grosseira ficou restrita, a alguns ministérios onde eram fornecidos aqueles espíritos recém-chegados da crosta, que necessitavam realmente daquela alimentação, por ainda estarem completamente materializados. O resto da população de nosso lar passou a se alimentar através da luz solar, da respiração e da água. E aqui ele vai falar um pouquinho desse reservatório e das particularidades que a água lá no plano espiritual tem. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. André Luiz era muito curioso, e não à toa ele foi o nosso repórter do plano espiritual, porque a curiosidade dele foi usada em nosso favor. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aerobus. Aerobus aqui, no caso, é carro aéreo que seria na Terra uma grande funicular. Tá? Então, imagina o metrô, um vagão de metrô. Seria aquele vagão flutuando, tá? Como se fosse realmente um ônibus aéreo. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligado a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda, na parte de cima dele. Mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Então olha para você ver, pessoal. Então, tudo que nós temos aqui na Terra, nós temos também no plano espiritual de forma melhorada. Então, se lá nós temos os carros de transportes, também temos as oficinas, onde trabalham os técnicos, que cuidam daqueles veículos. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Então até as distâncias lá são medidas em quilômetros. Olha que interessante, Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Aqui a gente pode ver uma narrativa de como era a colônia no nosso lar. Daí, pessoal, a importância da gente ler. Pegar o livro, chegar em casa com calma e ler, para que a gente possa imaginar dentro da nossa mente esses ambientes, para que a gente possa colocar a nossa mente para funcionar, o nosso imaginário para trabalhar. Tá? Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes,
que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Olha que interessante isso. Até casamentos lá no nosso lar são tratados, né, de forma espiritual. Os espíritos que se propõem a um matrimônio terrestre, antes de consumá-lo aqui na terra, ele é consumado no plano espiritual. Olha que coisa maravilhosa. E olha, pessoal, como isso nos traz um senso de responsabilidade ainda maior em relação ao matrimônio, que principalmente nos dias de hoje tem sido colocado em segundo plano pela grande maioria das pessoas que são casadas, né? Hoje as relações elas são quase que instantâneas, né? Casa-se com a mesma facilidade, se descasa, se pede um divórcio, na menor contrariedade, na menor diferença entre os interesses do casal, se separa, né? Não há esforço pelo outro. Hoje, o esforço parece que é só para nós mesmos, né? Parece que tudo na vida está sendo direcionado para nós e o outro não importa. O outro é apenas um empecilho. E não importa se é filho, se é marido, se é mulher. Sendo um empecilho, a gente retira do nosso caminho, né? Então nós estamos, a nossa sociedade está perdendo a direção, está perdendo o valor pelas coisas que realmente importam, que é a família, né? Hoje os casamentos são feitos também, né, à custa de interesses muitas vezes materiais, né, quando não libidinosos, quando não voltados para a área sexual. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque depois que nós desencarnarmos, as nossas promessas vão estar lá nos esperando, né? E o que você fez desses talentos que lhe foram concedidos? Porque o casamento também é um talento, né? Nós teremos que prestar contas dele. O que você fez de seus talentos? Será que você fez bom uso? Será que aquilo que lhe foi permitido alcançar para o seu progresso espiritual, ele foi utilizado de maneira correta? Lembrando que as nossas relações, elas são um mote, é aquilo que nos move para mais próximo de Deus, à medida que nós vamos aprendendo a relacionar com o outro. E quantas pessoas hoje buscam casamento e não conseguem? Né? Quantas pessoas querem ter filhos e não podem ter? Né? Isso tem que ter uma causa, um motivo para isso. Será que se nós fizermos mau uso destes talentos que nos são concedidos aqui na Terra, será que eu serei merecedor numa próxima existência de ter estes mesmos talentos que foram menosprezados numa vida passada? Então, fica a reflexão, pessoal, que aquilo que nós utilizamos de forma errônea, os talentos que nós desperdiçamos, eles são tirados de nós, assim como na parábola de Jesus, né? Então, o Senhor, Ele nos chama para prestarmos contas de tudo aquilo que nos foi concedido. E nós temos que prestar conta tintim por tintim. Tá? Então, valorizem a família, valorizem o casamento de vocês, as relações familiares, valorizem as relações sociais e, principalmente, respeite o próximo, respeite os sentimentos dos outros, respeite os sentimentos do seu cônjuge, tá? Porque, pessoal, violentar consciências traz um agravo muito grande para o espírito, tá? Muitas vezes é de dificílima solução em vidas posteriores, reajustarmos estes corações, tá? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós semeamos no coração do outro, porque aquilo que nós semeamos na terra, né, do coração do próximo, nós temos que prestar contas também. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade
para as experiências da Terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Claro, André Luiz ficou bem curioso, né? Mas como assim? Né? Os casais, aqui no plano espiritual, eles já planejam? Como que funciona isso? O André Luiz, lembrando, ele era recém-chegado. E ele era muito curioso e ele queria entender como funcionavam todos os processos que ele colocava os olhos. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, pessoal, esse rio, essa água, ela não é igual à matéria que constitui a água aqui do nosso plano, tá? Com substâncias similares, porém formada de elementos químicos diversos. É como eu já disse para vocês. Nós temos a nossa tabela periódica, onde estão os elementos químicos aqui deste plano. Vamos lá no plano espiritual, nós vamos ter uma outra tabela periódica, similar, porém, que forma os elementos daquele plano. A matéria, ela se manifesta em várias dimensões. Tá? Isso tem que ficar bem claro para que a gente possa compreender. São dois mundos que se interpenetram. Tá? Então nós temos o nosso plano material e em volta de toda a Terra nós temos como se fosse um outro planeta que interpenetra o nosso, onde a vida se manifesta em vibrações mais sutis, tá? Formada por uma matéria mais quintessenciada do que a nossa. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Então a água lá era perto do vapor que nós temos aqui. Invisível, mas não deixando de ser água e formando rios, né? Formando o que a gente entende como curso d'água. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do ministério da união divina. Então a união divina ela não ficava restrita à ligação com os planos mais altos. Ela tinha como tarefa única, que seria a tarefa mais material da união divina, o controle, controlar o fluxo dessa água, a distribuição deste grande reservatório. Porque deveria ser muito importante, né, pessoal? Então fica bem claro aqui que se a união divina está tomando conta aqui deste reservatório, da distribuição da água, que seria um serviço para outros tipos de ministérios, não a união divina, mas se ela está controlando é porque tem uma importância fundamental dentro da colônia. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Pessoal, água fluidificada. Por que se utiliza a água e não o óleo, e não qualquer outro elemento, um refrigerante, um suco? Por que se utiliza a água? Porque a água é o que nós temos mais próximo
do plano espiritual? A nossa água terrena é o que nós temos mais próximo do plano espiritual. Em qual sentido? De assimilar a matéria do plano espiritual. Então a água, ela conduz melhor estes fluidos do plano espiritual. Então quando a gente chama de água fluidificada, é uma água que foi convenientemente trabalhada por determinados espíritos técnicos nessa prática, foi magnetizada, onde ela tem a capacidade de absorver elementos do plano espiritual, servindo de tratamento para nós aqui no plano material. Ora, mas se é um elemento espiritual, como ele vai afetar o nosso corpo material? Lembra que você também não é só corpo, que você é corpo e espírito, ou melhor, corpo e perispírito. Então, todo o tratamento que é direcionado para o seu perispírito, ele tem reflexos quase que imediatos no seu corpo físico, por conta da ligação destes dois elementos, corpo e espírito. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, e cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Então está aí o motivo de que estes reservatórios ficarem restritos ao Ministério da União Divina, justamente porque aqueles espíritos que lá trabalham são os espíritos mais evoluídos da colônia e, consequentemente, o poder de magnetização desses espíritos é muito superior ao de outros espíritos que poderiam também magnetizar aquela água. E como é de fundamental importância que os habitantes da colônia nosso lar estejam bem nutridos, estejam remediados, principalmente aqueles que acabam de adentrar na colônia, que vêm dos círculos mais baixos, como o próprio André Luiz, que passou por dificuldades, são tratados com essa água. E por estes espíritos magnetizarem essa água, ela tem um poder benéfico ainda maior por conta disso. Fazem eles o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então, olha que interessante, isso na química tem um nome, de substâncias, eu não sei ao certo, mas tem um nome, se alguém souber pode falar. Tem alguns elementos que servem para carregar outros. Tá? Tem um nome específico na química, alguém aqui é versado em química, sabe alguma coisa? Bom, na química tem certos elementos que eles servem para transportar outros elementos. A água no plano espiritual funciona da mesma forma. Oi? Soluto. Como? Soluto. Tá vendo? Então, são elementos que servem de transporte para elementos mais importantes. Então, a água em si no plano espiritual, ela serve de veículo para transportar alimentos e remédios. Então, determinada água direcionada para determinada pessoa, ela pode ter capacidade, ela pode ter elementos diferentes do que para outra. Olha que interessante. Então, se eu estou tratando diferentes tipos de doentes, convém que sejam tratados também com remédios diferentes. E a água é esse veículo. O remédio que ali é colocado é outros 500. Tá? Então, esses espíritos da união divina que cuidam de infundir no elemento água, no plano espiritual, esses remédios para tratamento dessas entidades. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, só pelo fato daquele rio passar pela colônia nosso lar, ele saía muito melhor do que ele entrou. Aqui na nossa cidade são diferentes, Os nossos rios chegam lindos e saem na outra ponta infectados. Então a gente começa a compreender, pessoal,
um escalonamento evolutivo. Aqui na Terra, nós ainda estamos distantes de alcançarmos a excelência da colônia nosso lar. Mesmo a colônia nosso lar estando muito próxima de nós. Então, o plano onde a colônia nosso lar está localizada, ele é infinitamente mais evoluído que o nosso plano terrestre. Nós ainda não aprendemos a dar um tratamento para a nossa água. Cruzou as nossas cidades, a água sai completamente contaminada na outra ponta. E nosso lar era completamente diferente. Ela entrava impura e saía ainda mais limpa, mais pura, por conta do tratamento que era dado por essas entidades. Tá? Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento. Há muitos séculos tornou lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Então, pessoal, aqui foi a reflexão que eu fiz com vocês. Como que nós desrespeitamos ainda a água? Mas nós não fazemos isso porque nós temos má vontade. Nós fazemos isso porque a nossa condição atual permite apenas isso. À medida que nós formos evoluindo, formos progredindo, tanto espiritualmente como materialmente, as coisas vão melhorando. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha cerca de 15, 16 anos, eu lembro muito bem que a Copasa estava ali instalando, ali perto de Sabará, o ET, para começar a tratar o Ribeirão Arrudas. Então, são coisas que vão aos poucos caminhando. A nossa vida é muito curta. Muitas revoluções, coisas que mudam da água para o vinho, demandam um tempo. Então é necessário que a gente aguarde o tempo, aguarde o progresso do espírito humano, aguarde o progresso da própria civilização. A água, pessoal, ela é tão importante que olha que interessante. Pessoas que sofrem com casos complexos de obsessão, uma das primeiras coisas que o espírito que está obsidiando aquela pessoa faz e um dos sinais também da obsessão é a falta de higiene. Então, uma das primeiras coisas que o obsidiado deixa de fazer é tomar banho. Olha que interessante, porque a água do banho, quando você está tomando, ela lhe infunde grandes somas de energia. Tomar banho não é só para a higiene do corpo físico, é também para a higiene do seu corpo espiritual. Olha a importância que a água tem na economia da nossa vida. Não só a nossa vida física, mas a nossa vida espiritual. Aposto aqui que quase ninguém sabe dessa informação. Aprendi com o André Luiz também. Nos livros do André Luiz, não no livro Nosso Lar, acredito que não é no livro Nosso Lar, são em outros livros mais à frente, ele fala sobre isso. Ele fala que a água, por ser esse veículo, ela tem propriedades curativas muito grandes. E o obsessor, ele sabendo disso, ele cria uma forma de dissuadir o encarnado a deixar de tomar banho. Então, um dos sinais de obsessões complexas é a falta de higiene. Então, quem já teve obsessão próximo, no seio familiar, sabe muito bem disso. Às vezes, quando a gente tem criança pequena, às vezes está enjoado, está tudo muito enjoado, nem sabe o que é. Pessoal, a água, ela é extremamente importante. Tá? Tomar banho, beber água, tá? A aguinha que você coloca ali no Evangelho do Culto no Lar, eu falo para todo mundo. Quem aqui está fazendo Evangelho do Culto no Lar? Levanta a mão para me ver. E quem não está fazendo ainda? Não está fazendo? Pessoal, a casa tem pessoal que vai na residência de vocês e ajudam vocês a implantarem o culto do Evangelho no lar. Bom? Então, se vocês têm dúvidas, se vocês têm dificuldade, se vocês não sabem como fazer, é a coisa mais simples que tem. Tá? Basta ler um livro,
basta trazer o Evangelho de Jesus para a mesa de casa, você sozinha ou acompanhada dos familiares, se permitir, se for possível, tá? É possível fazer um culto no lar, tá bom? É a coisa mais fácil que tem. São 30 minutinhos, uma vez na semana. Está com dificuldade, não sabe como que faz, procure a casa, procure o DOI e peça. Olha, eu queria que a equipe de implantação do Evangelho no culto no lar fosse na minha residência. O pessoal vai marcar com vocês um dia, uma melhor hora para vocês que vocês escolherem e vão ajudar vocês a implantar, tá? Não deixem de fazer o culto do Evangelho no lar. E vocês vão reparar que o copinho de água está sempre presente no Evangelho. Por quê? Naquele momento, os espíritos que são afeitos à nossa família, que cuidam da nossa família, que cuidam de nós, eles se predispõem a irem à residência, né? Dado a nossa abertura, a nossa boa vontade em fazer o culto no lar. É necessário que a gente tenha boa vontade, não é fazer maquinalmente, para que nós possamos dar condições dos espíritos nos ajudarem. Né? Lembra do que eu sempre disse para vocês? Não adianta ir ali se você não fornece condição de melhoria, de cura, de tratamento. O Evangelho no culto no lar é a mesma coisa. Por isso que tudo que a gente faz na nossa vida, nós temos que fazer com amor. Tá? Nós temos que fazer com seriedade, com vontade. Porque desta forma, a condição espiritual que nós vamos fornecer para o tratamento, segundo as nossas necessidades e o nosso mérito, vão ser colocados ali na água e vai nos ajudar muito, tá? Além de proteger a casa de vocês. Bom? Ô Luan. Sim? Luan, Antônio. Inclusive, quando a gente é tarefeiro e frequenta reunião fechada, desde a obsessão, às vezes a gente traz algum nome de algum familiar, algum cabeça dura, que não queira vir. A instrução é que eles permaneçam em casa em oração, porque os nossos irmãos fazem o trabalho. Sim. Mas se eles estiverem em oração e apto a receber, e não nos lugares onde os cabeçadores estão. Exatamente. Sem apontar. Mas a gente avisa, olha, se você não está preparado para ir, pelo menos fique em casa e se prepare para receber. Até ter a hora... Condição. Sim. Fornecer a condição ideal para o tratamento. Eles falam para a gente assim, você sabe, você também, eles podem fazer o trabalho, mas no bar é difícil. Exatamente. Perfeito. Essa é a responsabilidade, não é? Quando nós fornecemos condições, o tratamento, a profilaxia, ela vem de forma muito mais rápida, de forma muito mais assertiva. Tá, pessoal? Então, vamos fornecer condições de ajuda. Pedir ajuda é muito fácil. Quando a gente não dá condição, você vai passar aqui 1000 vezes aqui dentro. Não é a mesma coisa de nada. Apenas placebo. Se não fornecer condição, não adianta. Não adianta vir na casa, assentar nos bancos e não prestar atenção na reunião pública. Não ter vontade de aprender. Não adianta chegar aqui e ficar conversando. Porque na hora que passa na cabine, bate e volta. Não tem condição. A pessoa sequer tem condição de respeitar uma reunião pública. Ela está encapsulada numa energia tão densa que na hora que ela chega lá dentro, não tem condição de ser tratada. Então, pessoal, tudo que a gente faz, nós temos que fazer com amor, com dedicação. Você está participando da reunião pública? Participa com dedicação. Presta atenção. Se vai pedir tratamento, com educação, com calma, com parcimônia. Peça a Deus que seja atendido nas suas necessidades. Né? E se esforce por aprender. Se esforce por se instruir. Porque somente através da instrução, pessoal, que nós vamos alcançar a profilaxia completa do nosso espírito. Tá? A ajuda é bem-vinda demais, nos ajuda muito, mas nós temos que estar trabalhando junto. Né? É como se fosse uma bicicleta, aquelas bicicletas que assentam um monte de gente. Né? Não adianta só o primeiro pedalar, todo mundo tem que pedalar em cima da bicicleta. Né? Por isso que tem um pedal para cada um ali, porque o primeiro vai ficar sobrecarregado. Né? Então tudo tem que movimentar em harmonia. Tá? Tratamento, com reforma íntima, com estudo, disciplina na nossa vida, mudança de hábitos. Então, se eu tenho um hábito que está me prejudicando, vou mudar. Estou tratando mal meus familiares, vou esforçar por não tratar mais. Estou acordando de mau humor, vou pedir ajuda. Será que eu estou sofrendo influência espiritual por conta da minha natureza, muitas vezes intempestiva? Né?
Agora é importante, pessoal, achar que a culpa é só de um obsessor, de um possível obsessor, ou a culpa é de alguém, não. A culpa sempre se inicia em nós. Então, se tem algum culpado pela desdita de cada um de vocês, de cada um de nós, o primeiro e o principal responsável é você. Tá? Então, isso não pode também sair do foco, porque você tendo humildade em admitir que você é o principal culpado, ali é onde já começa o processo de mudança. Tá bom? É igual Alcoólicos Anônimos. Qual que é a primeira coisa que o pessoal chega no AA e fala? Meu nome é Luan, eu sou alcoólatra há 10 anos. Por que eles falam isso, pessoal? Se você vai no Alcoólicos Anônimos, é porque você reconhece um problema, um vício. Então, você fala quanto tempo que você tem um vício, porque se você não admite que você tem um problema, o que você está fazendo ali? Quem não é doente não vai no médico. A pessoa pode estar doente. Se ela não admite que está doente, ela procura médico, gente? Não procura. Ela só vai procurar ajuda quando ela admitir para ela mesma que ela tem um problema. Enquanto ela achar que ela não tem, ela vai continuar com os mesmos hábitos. Então, por isso que no Alcoólicos Anônimos eles falam, olha, meu nome é tal e eu sou alcoólatra. Por isso que eu estou aqui. Esse é o motivo. Ninguém vai lá por não ser alcoólatra. Você vai lá porque você é alcoólatra. Tá? E assim a gente também tem que ser na nossa vida. Eu tenho um problema. Identifiquei o problema, vou buscar a solução para ele. Vou buscar a solução para esse problema. Vou trabalhar para solucionar. Tá? Então, nós temos que ter atenção para fazer a reforma íntima também. É achar que o centro espírita vai fazer a reforma íntima para você, que passar ali na cabine do passe vai fazer a reforma íntima, fazer a reforma íntima por osmose, colocar um livro aqui assim na cabeça, dormir com a debaixo de você que você vai aprender, não. Se você não trabalhar, se você não buscar e se esforçar, você não vai edificar nada. Tá? Tudo aqui no plano espiritual, pessoal, todas as construções da colônia Nosso Lar, tudo que tem lá é fruto de trabalho, muito esforço. Né? Hoje eu estava até lendo uma matéria, alguém tinha falecido e aí eu vi o pessoal, descansa em paz, descansa em paz, descansa em paz, descansa em paz. Onde você vai, pessoal? Mas não descansa não. Quem descansa? Não descansa não. Trabalha, 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 trabalha e trabalha. O universo, ele é movimento, ele é força, energia, todo um aparato que funciona porque há mentes trabalhando e fornecendo sustento para que aquilo ali se movimente de forma adequada. A colônia Nosso Lar é a mesma coisa. Não é porque está no plano espiritual que não há esforço. Aqui a gente faz muita força física, né? As coisas são pesadas. Você vai carregar uma cadeira dessa, é pesado. Você precisa dos músculos, dos braços. Lá no plano espiritual você utiliza a mente. Né? E quantas vezes a gente não brinca aqui, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas fazer o esforço físico não é um problema, eu até gosto, mas a cabeça cansa muito por conta disso. Ah, minha cabeça está muito cansada, não é por conta do esforço, é meu chefe que fala muito na minha cabeça, aí cansa a minha cabeça. A mente, ela tem um poder muito maior de criação, então ela também traz cansaço. Né? Então fazer força com a mente também cansa, né? Mas como tudo no universo é trabalho, e o trabalho é uma lei, está lá no livro dos Espíritos, lei do trabalho, nós temos que estar sempre trabalhando. Ah, pode falar mais um pouquinho? Com certeza. Inclusive, quando eu vou dar um depoimento meu, é coisa que a gente não pode. Mas a depressão, ela é uma doença que a gente olha só pelo umbigo da gente. Ah, eu estou ruim, eu estou pior, eu estou difícil. Principalmente quando é perda. No meu caso, quando eu vim até a casa. Eu estava com 45 quilos e não achava nada graça que ninguém imitava. Quando eu fiz o tratamento disso, eu entendi que quem é o obsidiado? Eu tinha perdido um irmão. Ele estava me obsidiando ou eu obsidiando ele? Eu estava sempre reclamando a falta dele e tal. Então, ele estava bem. Eu que estava obsidiando ele. Incrível, né? O encarnado obsidiando o desencarnado. Atrapalhando o desencarnado. Segundo ponto, ele estava dando só para mim. Quando o Sr. Jabas falou, Antônio, você já trabalha na casa? Eu falei, eu só sei fazer comida. Ele arrumar cozinha e olhar em mim. Me ofereci, não dói para isso. Eu posso ajudar, não existia. Mas eu falo
até pelas orelhas. Coisa que eu tenho que corrigir, porque a gente tem uma boca e dois ouvidos, tem que falar, ouvir mais, falar menos. Mas eu já estava sonhando que eu via e perguntava ao Marcelo, cadê o senhor Jabas tal? Aí eles perguntaram a espiritualidade e criou o Posso Ajudar. Quando eu vim no Posso Ajudar, eu deixei de olhar para mim e abri os braços para abraçar. Agora nós estamos proibidos por causa da pandemia. Abraçando um a um e direcionando na casa, eu vi que eu não tinha mais problema. Tem pessoas com mais problema. Então, quando você deixa de olhar para si, olhar para o próximo, você melhora. É impressionante como a gente continua tendo vicissitude, tendo as provações, sim, mas a gente vê que a gente também está aqui na Terra, não é para ficar Antônio, tirando foto, é para evoluir. O olhar que a gente direciona para a gente deve ser com o intuito de nos corrigirmos, de nos melhorarmos, e não com o intuito de querer, de ter, de poder, né, de ser alguma coisa baseado no que o mundo tem a me oferecer, que nada mais é que uma forma de egoísmo, né? Olhar só para o nosso umbigo, achar que nós somos os seres mais desdisposes do mundo, que só nós temos problema, que o vizinho não tem, a vida de todo mundo é perfeita, só eu que tenho uma vida desgraçada, que tenho uma vida triste, que tenho uma vida infeliz e que os outros são felizes. O depressivo, ele fica no vitimismo. E o vitimismo não faz a gente andar. Tem que se movimentar, né? Tanto que os próprios médicos já falam, né? Vamos caminhar, vamos trabalhar, vamos acordar cedo. O já fala, a energia, porque todos nós temos energia. A energia parada, ela desce. Sim. A água parada adoece, né? Dinheiro parado não é bom, né? Para a economia. A água parada para as doenças. Livro parado é tesouro enterrado e vai pegar traça. Conhecimento que não é passado aos outros, não tem serventia. Aí não falou sobre o aprender da costura. É uma beleza. Quem souber fazer, vem a casa, ensina, comida, tem a sopa. Não, eu quero aprender. Se oferece, há tanto para aprender e depois que você aprender, tenta passar para frente com conhecimento. Isso aí, pessoal. Vamos dar seguimento, porque senão o tempinho ali vai acabar. Vamos finalizar aqui para a gente começar o outro capítulo. Virá o tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Olha, pessoal, que informação das mais importantes. Chico Xavier já tinha tocado nesse ponto, quando ele disse que uma vez entrou uma residência, e a residência estava tão mal frequentada, que tinham espíritos ali, né, de baixo teor vibratório, sugando a energia das frutas. E ele falava assim que aquelas frutas elas estavam começando a entrar em estado de decomposição mais acelerada por conta dessas entidades que estavam ali. E quando eles tiravam, eles também derramavam certa quota de substância pegajosa sobre essas frutas. E aquelas frutas eram as frutas que aqueles habitantes iam consumir. Agora aquela casa estava daquela forma por quê? Por conta do tipo de vida que os habitantes dela levavam. Daí a importância do culto no lar. Os alimentos, a nossa água, eles ficam impregnados com a energia que nós carregamos para dentro da nossa casa. Tá? Então, se você está com um grave problema, se você está doente psiquicamente, pode ter certeza que o vaso de água de sua casa, que a torneira de sua casa, aquela água, ela não vai ser das melhores. Tá? E há um ciclo vicioso, onde há uma retroalimentação, né, quase que infinita. Então, você está com um problema, você passa esse problema para a água e você consome essa água carregada com aqueles fluidos que você transmitiu para ela. Então, você se alimentando da sua própria doença. Olha a importância do culto no lar, pessoal, e que as pessoas não dão valor, que as pessoas não têm ideia do alcance, da necessidade do culto no lar. Não só do culto no lar, pessoal, da que a gente saneie a nossa mente, que a gente traga boas práticas para a nossa vida. Né? Veja como um lar desequilibrado, ele prejudica não só a pessoa que está em desequilíbrio, mas os demais habitantes. Por isso que quando você vai fazer um tratamento, né, junto a um psicólogo ou um psiquiatra, normalmente é interessante que a família frequente o consultório. É importante que a família vá, porque onde tem um doente, tem outros também no mesmo seio que foram contaminados. Então é importante que haja
essa comunhão, né? Essa busca por ajuda coletiva e não só do indivíduo, que esse indivíduo muitas vezes ele já contaminou os demais. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E, quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Vocês têm dúvidas, pessoal, que existem espíritos que cuidam em cada cidade das fontes de águas que são fornecidas para os habitantes? Sabe por quê, pessoal? Você não sabe o que ia acontecer? Espíritos infelizes, irmãos adoentados, sabe o que eles iam fazer? Iam contaminar as águas de uma cidade inteira, adoecendo uma população inteira. Então vocês acham que essas águas elas ficam aí, ó, a Copasa fornece água para a gente, né? Faz o trabalho no plano material, mas vocês acham que lá no plano espiritual não tem nenhum trabalho, não tem nenhuma proteção? Imagine o nível de alcance que teria, né, um espírito infeliz que quisesse trazer doença, né, para uma população, atingir uma população inteira, né, de 10 milhões de pessoas aqui na Grande BH, de 6 milhões de pessoas, se eu não me engano. Imagine, né? Então nós temos proteção não só a nível individual, nós temos também proteção a nível coletivo, né? A gente não pode esquecer que o mundo ainda é habitado por muitos irmãos ignorantes, né? E da mesma forma que lá na colônia solar há um tratamento especial dessa água por espíritos mais elevados, pode ter certeza que aqui também há essa atenção para cuidar da população, né? O mínimo de um cuidado. Agora é interessante que você também, essa água chegando na sua casa protegida, que você mantenha ela protegida antes da sua ingestão, antes daquilo que você vai fazer com ela. Senão você vai contaminar a sua roupa na hora que você lavar, você vai contaminar os seus alimentos quando você lavar, e você vai ingerir essa água, né? Trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Então, se você equilibrar a sua casa, sua água vai ter equilibrado, vai trazer ainda mais equilíbrio para você. Então, é um ciclo virtuoso. Temos que abandonar esse ciclo vicioso, né, de retroalimentação dessas energias que nós impregnamos, né, muitas vezes involuntariamente, inconscientemente na água da nossa residência. E nos alimentos também, tá? Calou-se o instrutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Então André Luiz ficou pensativo porque realmente eram informações que na Terra ele sequer dava atenção. E aí ele chega lá, se depara com todo esse mundo novo de informações e ficou impressionado. Tá? Vamos fazer a nossa... Eu forneça primeiro antes de querer para mim. Tá bom? Vamos agora fazer a leitura do capítulo 11, tá? Continuando aqui os nossos estudos. O capítulo 11 tem como nome Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Então ele está se referindo ao Ulisses, né? Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Então ele falou com o André Luiz, para o André Luiz ter calma, que ele ia poder conhecer todo o nosso lar, ele não ficar com pressa, não, que ele ia ter tempo suficiente para isso. Pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade. Porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Olha só, então, até para você acessar as dependências é necessário uma credencial, como é feito aqui na Terra também. Para você acessar determinado local, você precisa de uma credencial, não é assim? Você vai num prédio, fazer uma consulta médica. O que o porteiro faz? Ele faz seu cadastro, ele pede seu RG, seu documento, te dá um crachazinho, não é? Você adentrar lá, fazer um registro. Você precisa de uma credencial, tá? Então, conforme nós fazemos aqui na Terra, no plano espiritual, é feito, só que obviamente, de
de uma forma muito mais elevada e com um propósito muito mais sério, né? Enquanto aqui a gente faz o cadastro para inibir a criminalidade, lá se faz o cadastro por outros motivos. Então, veja como a nossa sociedade, em relação ao plano espiritual, ainda está atrasada, né? Mas à medida que vai havendo esse intercâmbio incessante, nasce, volta para o plano espiritual, renasce novamente, novos elementos vão sendo implantados aqui na Terra, trazidos dos planos mais elevados. Da mesma forma que a coluna nosso lar recebe enxertia de planos mais elevados para que ela possa progredir, a Terra também funciona da mesma forma. Então este intercâmbio incessante de almas faz com que a Terra progrida, porque a mesma alma, em retornando para a Terra, ela não vem como ela estava na última encarnação, ela vem melhorada, vem com novos conhecimentos. E uma alma com novos conhecimentos traz progresso para a civilização, traz progresso para o meio onde ela está. Então, veja como tudo no universo é formatado para andar para frente, para progredir. Por isso que a lei do progresso é uma lei, ela não depende da nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade ela vai na contramão, ela puxa a corda para cá. Tanto que lá no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né? Quando o homem trabalha contra o progresso, ele consegue paralisá-lo? E aí os Espíritos respondem da seguinte forma: não, eles podem entravar, mas o progresso é como uma grande roda, e a má vontade dos homens é como uma pedrinha pequenininha, ou seja, não tem muito impacto, né? Com o transcurso dos anos, essa roda ela sempre se movimenta e passa por cima dessa má vontade dos homens. Por isso que é importante nós termos sempre boa vontade, para que a gente não perca, né, os giros que essa roda do progresso dá, e que a gente não fique atrasado, como muitos irmãos nossos que desencarnam e ficam lá 1000, 2000 anos, séculos a fio em sofrimento por conta de erros cometidos aqui na Terra, né, se punindo, né, por conta dos péssimos hábitos que eles perpetraram aqui no nosso planeta Terra. Então, pessoal, o nosso nível de responsabilidade como encarnados é muito grande, né? E nós temos que ter consciência disso. Eu sempre falo para vocês, aqui não é uma colônia de férias, ninguém está aqui a passeio, né? Cada um de vocês, na posição que vocês se encontram, no meio onde vocês não estão ali por acaso, tá? Então, vamos parar um pouquinho de querer modificar a nossa vida de súbito e vamos buscar aprender com aquilo, naquele meio onde eu estou inserido. Vamos buscar absorver os ensinamentos daquele momento que eu estou vivendo, né? Senão a gente vai fazer igual aquele filme Clique, né, do Adam Sandler. Quem já viu? Ele vai passando as fases da vida dele. Ah, esse aqui eu não quero não. Ele vai passando. Na hora que ele vê, ele já está quase morrendo e ele não aprendeu nada. Então, cada momento da nossa existência é imprescindível para o nosso progresso espiritual. Tá bom? Então, vamos ter atenção. Vamos, como diz o Haroldo, florescer onde nós estamos. Vamos trabalhar para que aquele ambiente esteja de bom grado, esteja sempre progredindo e melhorando. Então, se eu cheguei numa casa e ela está desarrumada, não vamos reclamar, não vamos arrumar. Vamos trabalhar para que aquilo fique bom. E que a gente faça isso em todos os ambientes, tá? Aqui é uma analogia material, mas que a gente faça isso também moralmente, nos ambientes que a gente frequenta. Chegou num lugar, tem alguém falando mal do outro? Vamos conversar, vamos, né, mudar de assunto, não vamos dar aso para que aquilo continue. Vamos cultivar isso em nós, tá? E essas lições, pessoal, servem para mim, servem para vocês, que a gente faz isso muitas vezes inconscientemente. Mas nós temos que ter consciência para que a gente possa mudar. Então, o Ulisses falou com ele que ele vai ter ingresso, né, fácil em qualquer dependência que Clarência fornecer para ele. Olha que interessante, né? Nessa altura do campeonato, o André Luiz não devia ter nem noção de que ele iria ser o repórter para a gente, por isso que ele estava tendo fácil acesso aos locais, né? Mas agora que ele já trouxe os livros para a gente, ele deve ficar imaginando, né? Então é por isso que eles estavam me dando tantas facilidades, né? Justamente para que eu pudesse trabalhar, né? Ou seja, fica mais uma lição, né? A facilidade ela vem sempre em conjunto com um
bolsão de responsabilidade, de trabalho, de edificação. Isso lá no plano espiritual. Aqui no plano físico, muitas vezes a gente pega a facilidade e se deleita com ela. Abusa dos vícios, né? E abusa que a vida material que nos oferecer, da facilidade que nós recebemos determinado recurso. No plano espiritual é diferente. Voltamos ao ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Comum a dúvida dele. Será que elas são iguais? Será que funcionam da mesma forma? E aí o Lísias responde, de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços particulares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Então, se você vai num ambiente médico, você vai ver determinado ritual, determinados procedimentos que você não vai ver numa universidade, por exemplo, que vai ser diferente. Se aqui na Terra nós já temos essas diferenças bem destacadas, imagina no plano espiritual. São muito mais numerosas, né? É isso que o Lísias explica para o André Luiz. Todas as experiências de grupos diversos, desculpa pessoal, pulei aqui, aquilo tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Grande ascensão. O que o Lísias está se referindo aqui? É aquilo que eu disse para vocês. Tudo no universo progride. Grande ascensão. Tudo está sempre evoluindo. Desde o átomo até o arcanjo. E tudo aquilo que envolve a vida material e a vida espiritual está em constante progresso. Bom? Então, é importante nós termos esta noção, nós frisarmos isso, para a gente compreender que a vida é uma coisa só. E tudo está sempre indo adiante. Tá? Mesmo que a nossa ignorância não consiga perceber. Eu já fiz um exercício com você várias vezes de perguntar para vocês. Pessoal, o mundo está melhorando ou o mundo está piorando? O que vocês acham? Quem acha que está melhorando, levanta a mão. E quem acha que está piorando, levanta a mão. Desculpa, deixa eu falar para o senhor. Eu penso assim, o mundo é bom, as pessoas que não sabem viver. Estou certo ou estou errado? Ser bom ou não é uma característica humana. Né? Mas o lápis, ele não é bom e nem mal. O lápis vai ser quem vai usar ele que é bom e que é mal. Então, eu estou errado? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo para vocês. O mundo está piorando ou o mundo está melhorando? Quem acha que está melhorando? O mundo estava bom. Mas melhorando com tanta guerra que vamos está lá. agora? Não, vamos ser objetivos, não, gente. É sim ou não? Esquece o questionamento. Esquece os questionamentos de vocês. É sim ou não? O mundo está piorando ou não? Quem acha que está piorando, levanta a mão. Eu não sei a resposta. Levanta a mão quem acha que está piorando. Eu não. Quem acha que está melhorando, levanta a mão. Está melhorando não, o mundo? Espiritualmente, né? Está melhorando o mundo? Você está falando materialmente. Materialmente nada, não. Então vamos mudar a pergunta. Materialmente, o mundo está piorando ou o mundo está melhorando? Quem acha que está piorando, levanta a mão. E quem acha que está melhorando, levanta a mão. Mas assim... Pessoal, vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho aqui rápido, tá? Qual que é o ano que nós estamos? 2022, não é? É. Se eu voltar no tempo 80 anos, você sabe o que estava acontecendo 80 anos atrás? Quem sabe levantar? Quem sabe me fala. Você
Segunda Teve a Guerra Mundial. guerra. Se eu voltar 100 anos atrás, o que estava acontecendo no mundo? A Primeira Guerra Mundial, não era? 1920. Então agora é a terceira. Né? Escravidão. Vou voltar agora 200 anos no tempo. Então agora vai ser a terceira. 200 anos no tempo, nós vamos estar em 1820, não é? 1820, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar a Miriam, botar a coleira nela, ir lá no cartório e registrar a Miriam como a minha propriedade. Eu tinha direito de vida, eu tinha direito de vida e morte sobre a Miriam. Ah, escravidão, você tá Eu tinha direito de vida e morte sobre a Miriam. Se eu quisesse pegar a Miriam, colocar numa praça pública e matá-la para todo mundo ver, ela era minha propriedade. Tá? O mundo era assim. Nesse regulamento que você está O falando. mundo era assim. O mundo material era assim. As leis permitiam isso. Tá? Em 1960, nos Estados Unidos, negros e brancos não podiam frequentar os mesmos locais. Calma. Negros e brancos não poderiam frequentar os mesmos locais. O mesmo ônibus, a mesma sala de escola, a mesma universidade. Tá? Então, pessoal, esse pequeno exercício que eu fiz com vocês é só para vocês compreenderem de como que o mundo material melhora a cada dia. Se o mundo espiritual melhora, o mundo material melhora também. Porque quem está no plano espiritual, ontem, hoje está no plano físico. E vice-versa. São os mesmos espíritos. Não tem como separar uma coisa da outra. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo? Vamos voltar 500 anos no tempo. 500 anos no tempo nós estávamos em plena Idade das Trevas. Idade das Trevas, se a gente estivesse fazendo essa reunião aqui, sabe onde é que vocês estariam amanhã? Amanhã é domingo, não é? Domingo eles adoravam queimar pessoas em praça pública. Todos vocês estariam queimando por bruxaria numa praça. Vou perguntar de novo. Vocês querem que eu volte? Não, mas eu não entendi que você estava voltando lá. Isso, vocês querem que eu... Desculpa, que eu pensei que era agora. Não, assim. não preocupa não, que isso é só um exercício para a gente compreender, tá? Pensei Calma, que agora era isso não é um teste, isso não é nada. Isso é só um exercício para a gente compreender. Calma, tá? Vocês querem que eu volte 1000 anos no tempo, pessoal? 1500, 2000 anos, 10.000 anos? O mundo hoje está melhor ou está pior, gente? Melhor. Aí tá. O mundo material está melhor ou está pior, gente? Melhor. O mundo espiritual está melhor ou está pior, gente? Tá melhor. Melhor. Então, pessoal, tudo está Melhor. melhor. Tudo melhora a cada dia. Por quê? Porque o progresso é uma lei. E o que é lei divina acontece de forma inexorável. Ou seja, inflexivelmente ela vai ser aplicada, independente da nossa vontade. A lei de Deus é imutável. Imutável, ela é inexorável, ela se aplica em todas as circunstâncias. Então não adianta achar que o mundo não está melhorando, porque ele está. Aos nossos olhos, muitas vezes vai parecer que o mundo está piorando. Porque você mora num bairro que mal você sai dele, mora numa casa que mal você sai dela, num bairro que mal você sai dele, mora numa cidade que mal você sai dela, e você acha que você está vendo tudo que está acontecendo no mundo. Você está vendo tudo que está acontecendo no mundo? Não está. Então, o mundo está melhorando? Muito. Ah, eu estou vendo muita televisão. Passa na televisão, só tragédia. Por que eles não passam coisas boas na televisão? Porque não vende. Porque vocês continuam assistindo as coisas ruins. Da Ibope, então eles continuam passando. No dia que vocês desligarem a televisão e forem ler um livro espírita, em vez de ficar vendo Cidade Alerta, Jornal da Tragédia não sei da onde, tragédia não sei da onde, tragédia não sei aqui, ali, a audiência vai cair, o público não vai ter mais, eles vão ser obrigados a mudar a grade de programação. Então vai ler um livro espírita em vez de ficar vendo Cidade Alerta. E aí vocês vão observar que o mundo está só melhorando, tá? Porque o mundo não é mal, são os nossos olhos que são. Então se você vê só maldade no mundo, é porque os seus olhos estão doentes. É necessário que você mude a forma de ver o mundo. E para mudar a forma de ver o mundo é necessário que a gente busque conhecimento, que a gente estude. Tá? Através do estudo, da instrução, a gente vai aprender que o mundo está só melhorando, graças a Deus. Né? Vamos continuar a nossa leitura então. Daqui uns 6 meses eu faço esse teste com vocês de novo. Se Deus quiser. Todo mundo que fala que hoje está melhorando, dá para você falar que está piorando de novo. Porque vocês esquecem rapidinho. Não, eu não entendi a sua pergunta. Desculpa. Não, meu bem, preocupa não. Eu estou falando para todo mundo, tá? Tá. Não é para você, para todo mundo.
Tá? Não se preocupe, tá bom? Isso é para todo mundo, isso é um teste para todo mundo, tá bom? Então, daqui 6 meses eu vou fazer um teste com vocês de novo. Só que vocês vão ter visto tanta Cidade Alerta, tanta tragédia, vocês vão voltar a achar que o mundo está ruim. Né? Então é necessário que a gente faça esse exercício. A vida da gente é um sopro. São 80 anos e a gente não vê quase nada. Bom? Então o mundo melhora a passos largos. Hoje vocês têm internet, vocês têm telefone celular, que vocês fazem tudo. Há 30 anos atrás, todo mundo aqui já era vivo, né? Exceto alguns aí. Nem telefone tinha. Era uma dificuldade danada para falar com o outro. Hoje todo mundo telefone de linha. Hoje todo mundo fala com o outro numa facilidade. Há 30 anos tinha olheirão, telefone de linha. Pessoal, vamos lá, calma, vamos lá, que senão eu não consigo continuar. Vamos lá. Então hoje vocês falam, se comunicam com uma facilidade muito maior. Há 40 anos atrás carro era luxo, hoje em dia todo mundo tem condição de andar de carro, quase todo mundo. Né? Hoje em dia tudo é mais fácil, se locomover é mais fácil, antigamente era difícil, né? Pegar ônibus, você tinha que andar às vezes quilômetros para pegar um ponto de ônibus. Hoje tem ônibus em quase todos os bairros, em todos os locais. Né? Hoje você tem acesso à informação de forma instantânea. Antes você tinha que ir lá na biblioteca para você estudar um livro, era uma dificuldade danada. Hoje em dia você vai ali na internet, você já tem tudo na sua mão. Olha como o mundo está melhorando. E essa melhora, pessoal, ela além de nos trazer mais responsabilidades, é claro, tá? Ela também nos proporciona mais aprendizado e, consequentemente, nós evoluímos de forma mais rápida e de forma mais assertiva. Tá? Então nós temos que aproveitar o nosso momento, aproveitar o mundo que nós estamos vivendo e trazer essas possibilidades para o nosso lado, para que elas joguem a nosso favor, para que a gente possa aproveitar o máximo possível e progredir. Bom? Bom, eu vou tentar finalizar aqui, tá, pessoal? Para que a gente consiga terminar esse capítulo, para a semana que vem a gente começar o 12. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. É como se fosse, se você quisesse começar a abrir uma empresa. O que você vai fazer? Você vai buscar junto daquele que já faz aquilo que você está se propondo a fazer e pedir para ele dica. Não é assim que a gente faz? Ah, então eu quero aprender, vou montar uma fábrica de costura. Eu vou lá buscar uma fábrica de costura, aprender como é que ele faz, como é que eles trabalham, para que eu possa também implantar, né, a minha fábrica de costura. Né? Por isso que muitas vezes nós trabalhamos em determinado local, aprendemos, e aí muitas pessoas saem de lá para empreender. Porque elas aprenderam, ela pega aquele conhecimento e abre uma nova empresa. Aqui é mais ou menos isso que o Ulisses está falando, que a colônia Nosso Lar, ela serve também de inspiração para a criação de novas colônias, ao mesmo tempo também que ela recebe a ajuda de colônias que estão à frente de Nosso Lar. Né? Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. Vamos lá, gente. Que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Então, os formadores do Nosso Lar foram nessa colônia Alvorada Nova, que era a colônia mais antiga, e observaram que lá era organizado por ministérios. E aí trouxeram essa prática para a colônia Nosso Lar. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério. Então lá chama departamento, o Nosso Lar chama ministério. Com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Então, o Ministério da Regeneração era um departamento, depois se tornou ministério, ou seja, mais importante. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor.
somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Só 4 entidades. Imagina que a Colônia Nosso Lar tem uns bons milhões de habitantes, né? Então só 4 ingressaram no Ministério da União Divina por conta da sua elevação espiritual, né? Então, lá o que manda não é o cargo que você tem, é a sua elevação moral, que é o credencial para acessar os locais. Bom, enquanto eu ouvi essas informações, justamente curioso, Lises continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Então, o Ministério da Regeneração é o primeiro, é aquele que a criatura está precisando de mais ajuda. É como se fosse o pronto-socorro do hospital, né? Chega ali a pessoa toda machucada, ela passa primeiro no pronto-socorro para receber os primeiros socorros e só depois ela vai ser encaminhada para o quarto, né? Então, o quarto seria ali o Ministério do Auxílio, né? A regeneração é o primeiro socorro, é o mais material, é o mais difícil de lidar, é o que dá mais trabalho, né? Cuidar de gente machucada, doente, ter que dar banho, trocar no hospital. Quem trabalha em área médica sabe como que é difícil, né? E o Ministério do Auxílio já estaria num grau maior, seriam os quartos, onde a pessoa já está acomodada. Se revelam proveito, como o concorrer do tempo, são admitidos nos trabalhos do auxílio. Então, você frequenta a regeneração para se recuperar, receber ajuda, vai para o auxílio, e aí depois você se transforma em trabalhador. Desde que você demonstre boa vontade. Boa vontade. Porque lá, ninguém fica à toa, tá, gente? Lá todo mundo trabalha. Foi tratado, foi curado, vai prestar serviço. Ninguém fica à toa. Espírito ocioso não fica em nosso lar. Vocês vão ver isso mais à frente. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos, em cada 10 anos, os alcançam intimamente nos trabalhos da União Divina. Raríssimos. E não suponho que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas, ou seja, está sempre trabalhando, mostrando serviço. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunho pesadíssimo. Os trabalhos da comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energias elétricas, ele não fala em energia elétrica, energias elétricas, tá? Porque a eletricidade, vocês podem observar na própria residência, para você tomar banho, é transformada em calor para você passar roupa, é transformada em voltagem reduzida para você carregar o celular, porque o celular ele precisa de um redutor de tensão, senão ele explode, né? Então aquele tomadinha que você pluga ali, ele reduz a tensão para que aquele fio possa transmitir a carga para a bateria do celular. Então, energias elétricas, lá no plano espiritual, essas energias elas têm outras possibilidades. Não vai ver fio, não vai ver poste lá não, viu pessoal? Igual a gente vê aqui não. Se manifesta de formas diferentes da nossa atual condição aqui. Então isso é importante para que a gente não confunda uma coisa com a outra. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Então, se a gente tem gente encostada aqui na Terra, lá não tem não, viu gente? Lá não adianta você ficar indo no INSS, falando que você está mancando, que você não pode trabalhar mais, né? Como é que a gente chama aqui? Dá um migué, não é assim? No vocabulário popular? Tentando dar um migué para não trabalhar, dando atestado. Lá o trabalho é uma honra, é um dever, né? É o que traz paz ao espírito, é o que traz evolução, progresso. Aqui na Terra, infelizmente, a maioria de nós, e eu me incluo nessa, muitas vezes na segunda-feira acorda e fala assim: meu Deus, mais uma semana,
Pelo amor de Deus. Né? Uma vez eu falei, ai meu Deus do céu, hoje eu estou numa preguiça, Larissa. A minha esposa virou para mim e falou assim, nossa, mano, que coisa triste você falar, né? Você devia agradecer o trabalho que você tem. Está reclamando do quê? Agradece, sorri, porque muita gente não tem trabalho. E você tem. Está reclamando? Está com preguiça de quê? Não, pessoal. Muitos de nós, muitas vezes, a gente menospreza aquilo que nos sustenta. E não só sustenta o nosso corpo, né, nos fornecendo alimento e nos dando dignidade, mas também o nosso espírito. Ah, mas meu trabalho é repetitivo. Meu trabalho é muito repetitivo, pessoal. Eu faço a mesma coisa por 15 anos. É cansativo ao extremo, vocês não têm noção. Ficar repetindo a mesma coisa todos os outros dias. E eu acredito que todo mundo aqui, a maioria, pouquíssimos bem-aventurados, tem uma rotina que não é igual todos os dias. O meu é. E isso tem uma utilidade para o espírito. Que nós, por sermos infantis ainda, nós precisamos, sabe de quê? Disciplina, pessoal. Disciplina. A gente às vezes assenta aqui no salão e não consegue ficar quieto 1h30. Já começa a dispensar, quer conversar com o cara, quer falar do assunto disso, daqui. Pessoal, disciplina. Sem disciplina, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então o trabalho, ele antes de fornecer alimento para o corpo, ele traz alimento para a alma, alimento moral. Disciplina é um deles. Seu Vicente? Então lá o trabalho é lei, tá, pessoal? Mas nunca se ausenta. Então aí o André Luiz disse que lá o descanso, o Ulisses disse para o André Luiz que lá o descanso é rigorosamente cumprido, né? E no que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Então o governador é o único que trabalha todos os dias. Mas nunca se ausenta ele do palácio, interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos de seus abrigados com os irmãos do umbral. Então aquela pessoa que acabou de sair do umbral, ela ainda guarda mais sintonia com os irmãos do umbral do que com a coluna do nosso lar. O trabalho dos moradores do nosso lar é justamente inverter isso, fazer com que esse irmão que acabou de sair do nosso lar, do umbral, ele se ambiente cada vez mais ao nosso lar, criando laços energéticos com a população dali, né? E cortando os laços com os irmãos adoentados. Então, mais um exemplo de humildade. O governador, ele não fica lá no palácio dele não, ele vai no ministério que tem um trabalho mais difícil, ajudar, tá bom? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Deixaram-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento no serviço, em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria, atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chama-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Pessoal, por que o pessoal faz a sopa cantando lá embaixo? Porque a gente orienta que a sopa seja feita com canção. Justamente por isso. Rende mais, boas energias. Quando a gente ouve música, a música que nos agrada, que nos toca o coração e a alma, não essas, não vou entrar em comentários aqui, mas não esses tipos de músicas que normalmente a gente escuta por aí, mas músicas que tocam a alma,
que nos fazem refletir sobre a vida, que nos trazem boas energias, boas recordações. A música de preferência de vocês, pessoal. Mas a gente sabe que tem músicas que não tem nem se fizesse o maior esforço do mundo seria possível, né? Mas enfim, a música ela traz extensos benefícios para o corpo e para a alma, tá? Então escutem música, é muito importante. Coloquem música na casa de vocês, né? Por isso que a gente brinca. Para de gritar, para de brigar dentro de casa, berrar. Isso contamina a água de vocês, o alimento de vocês, abre brecha para entidades menos infelizes adentrarem no lar de vocês, por conta de briga, de discórdia, de gritaria, de uso de droga. Tá? Lembrem que o lar de vocês é um templo, e com o templo tem que ser tratado como tal. Muita gente vai na igreja lá, igreja católica, né? Às vezes eu vou na igreja católica, na missa de sétimo dia de alguém, a gente vai, né? Aí eu fico vendo as pessoas têm um respeito, né? Ninguém conversa, todo mundo presta atenção no padre, todo mundo ajoelha para rezar, faz todos os rituais, mas dentro de casa, parece que a pessoa mora na igreja, não mora dentro de casa. A casa da pessoa é uma bagunça, tudo zoneado, não respeita ninguém, aquela bagunça. Mas a igreja é tudo perfeito. Que a gente tire o templo da igreja, leve ele para dentro da nossa casa. Ali que tem que ser a nossa verdadeira igreja. Bom, pessoal? Então, ouçam música. Cuidem da água de vocês, façam o evangelho do culto no lar, tá? Agradeço a todos vocês a presença.